O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Eu me chamo Leandro Amin. Na próxima hora farei companhia a você que escolhe nos ouvir e também a Matias Pinto, Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo, todos nós, cada um com um microfone na cara. O assunto de hoje, né, Bruno Bonsante, não poderia ser outro. A Copa do Mundo de Futebol de Areia, que tá estourando, né? Tá muito boa, né? Você tá gostando, Bonzinho? Eu tô adorando, eu acordo ou durmo tarde ou vejo no meio da tarde todos os dias. Perfeito, você tá chutando, né? Você chutou que é no Oriente. Não, na verdade não, eu abrangi todos os períodos do dia, então perfeito. Eu não errei. Perfeito, o Brasil tá num grupo difícil, viu? Mas ontem conseguiu ganhar de Portugal, que é um jogo quase uma final antecipada, mas ainda é fase de grupos. O Brasil tá com Oman e México, né? Quantos brasileiros tem em Portugal? Não sei, cara, não sei. Esse é o tipo de coisa que Leandro Stein costuma fazer. Você já fez esse levantamento, Leandro Stein? Quantos brasileiros estão jogando a Copa do Mundo de Beach Soccer? Não, esse não, porque não presto muita atenção na Copa do Mundo de Futebol de Areia, embora gostasse de assistir no domingão de manhã, no Esporte Espetacular. Boas lembranças de Benjamin, do goleiro Mão, de Paulo Sérgio, do português Martyr, grandes nomes do futebol de areia. Será que já fizeram uma reportagem sobre a ascensão de Oman como potência do futebol regional de areia? Talvez. Faz sentido. Agora. Faz sentido o Oman ser uma potência no futebol de areia. O que não falta é a areia lá. Assim como o Tahiti, né? Já temos 4 classificados, o Tahiti é um deles. Tahiti, Itália, Irã e Emirados Árabes. Se você quiser fuçar na KTO lá para fazer uma apostinha, a seleção brasileira de beach soccer ganha muito mais do que perde. Já deixo minha dica aqui. Um abraço para Eric Monteiro, Thiago Barbosa, Daniel Andrade, Nico Rodrigues, Júlio Lima e todos vocês que estão ao vivo ou gravado com a gente. Leonardo Braga, direto de Paraisópolis, Minas Gerais. Felipe Lobo, tudo bem contigo? O que vai cair na prova hoje, meu camarada? Bonito seus óculos, viu? É o óculos novo, ele caiu muito bem. Salve, salve a mim, amigos, todo mundo que nos ouve. Eu troquei recentemente de óculos. O Gabi falou que eu não mudava meu óculos há 800 anos. Aí eu encontrei meu pai e ele me perguntou a mesma coisa. Você não vai mudar esse óculos? Faz 20 anos que eu uso o mesmo. Que pressão, né, gente? Fiscal de óculos é novidade. Óculos dele. Eu troquei, eu usava outro modelo, aí, enfim. Eu até esqueci, eu até uso um outro quando eu vou gravar, porque ele é mais fininho. Esse aqui é mais grosso um pouco. Mas troquei. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa que acontece muito no futebol desorganizado, bagunçado, de terceiro mundo, como é na Europa, que é a dança das cadeiras dos técnicos, né? Muito técnico trocando, coisas que não acontecem em futebol de primeiro mundo, como aqui no Brasil, né? Rodaram uns técnicos, tem técnico de velha geração, de nova geração. Agora, Leandro Stein, vou me ater, a gente começar a conversa, ao técnico do Bayern de Munique, o Tuchel. Já, né, no passado recente do Bayern, a gente já viu técnicos perderem total assim, o astral, né, virar uma coisa baixo astral mesmo. O fim da linha para o Tuchel parece próximo, muito embora ainda haja chance de classificação na Champions League, ainda tenha água para rolar no campeonato alemão, embora seja muito difícil contar com 8 pontos de desidratação de um time invicto como o Bayer Leverkusen. Mas o que está por trás desse fim de linha do Tuchel, na tua opinião, né? Qual é a diferença de outros baixo astrais que a gente já viu na bola para esse do Bayern? Que, enfim, me parece realmente que é uma questão inevitável, né? A troca de técnico. A grande questão é assumir o tamanho do erro, né, do Bayern de Munique. Se o erro maior foi em manter o Tuchel por tanto tempo, se o erro maior foi em demitir o Nagelsmann na temporada passada, quando os resultados do Nagelsmann eram superiores ao do Tuchel, comparando, né, ao longo desse ano. Então tem que ter uma admissão de erro do Bayern de Munique, que o time não parece tão disposto. O próprio Tuchel entregar os pontos, né, que é outra questão que está sendo sondada na imprensa alemã,
e também encontrar um novo nome que assuma o Bayern de Munique, pelo menos interinamente, ou então já projetando, porque o mercado não apresenta tantas opções assim, né? O Bayern de Munique, a cada semana, vem se mostrando mais bagunçado. Esse jogo contra o Bochum, ele foi, assim, flagrante, né? Porque era um jogo contra um time bem mais fraco, acostumado a tomar goleada do Bayern de Munique. O Bayern de Munique, ainda que tenha aberto o placar, se acomodou, perdeu chances, cometeu erros atrás que foram cabais para a virada do Bochum, para a construção desses 3-1, né? E aí teve a expulsão de novo do Upamecano que atrapalhou, e o Bayern de Munique tentou no final ali um bumba meu boi, tentou uma pressão, conseguiu pelo menos descontar com o gol do Kane, mas mesmo assim muitos problemas do Bayern de Munique, né, para conseguir essa reviravolta, para conseguir, enfim, pelo menos um empate depois de uma semana que vinha de 2 resultados tão ruins, pensando na derrota no confronto direto pro Bayer Leverkusen e também na própria derrota na ida da Lazio nas oitavas de final da Champions, né? O Tuchel de novo tentou mexer no time, tentou colocar novas peças, novas opções, tentou deixar um ataque um pouquinho mais robusto ali com o Choupo-Moting na equipe titular, enfim, teve até gente que mostrou uma postura diferente, né? Pensando naquilo que o Musiala ofereceu ao longo da partida, foi quem mais tentou do time. Mas é um Bayern de Munique que ele perde em confiança no setor ofensivo, né? E perde nas individualidades que estavam decidindo tanto. No primeiro turno da Bundesliga, a gente até falava como o Harry Kane beneficiava o time por aquilo que ele oferecia. Isso se perdeu e ele mesmo não está se encontrando, né? Nesse jogo ele perdeu pelo menos 2 ou 3 chances que não se esperaria que ele perdesse. Defensivamente, o Bayern de Munique deixa a desejar há muito tempo, né? E não só dessa temporada, desde antes, e o time de novo acabou concedendo espaços, de novo acabou errando na bola parada, cometeu um pênalti no momento crucial do jogo, e isso fez desmoronar um time que está sem confiança, né? Que aquela capacidade do Bayern de Munique de resolver jogos se perde, e parece o time sentir mesmo, né? Uma temporada que pode ficar sem títulos, que pode perder essa sequência de conquistas na Bundesliga que vem desde 2012, 2013, parece tudo a um fio, com um treinador que não mostra nem soluções na construção de um time, o que vem sendo problemático desde a chegada dele, né? A reta final da temporada passada não foi boa do Tuchel, essa temporada ele parecia melhorar um pouco com algumas peças que chegaram, não deu jeito, e o time só tem piorado, e nos últimos tempos fica exposta esse conflito interno, né? Conflito com jogadores cruciais, principalmente com Kimmich. Nos últimos dias, né, surgiram notícias na imprensa alemã, especialmente da dificuldade de relação entre o Tuchel e o Kimmich, e uma briga com o assistente do Tuchel foi uma das gotas d'água também nessa última partida, depois desse jogo contra o Bochum. O Kimmich, que não vem jogando bem tem muito tempo, né? Ele parece ser um dos caras que mais sentiu o fracasso da Alemanha na Copa do Mundo, mas não tem correspondido também, e tem essa questão de entrar em conflito com o treinador. Enfim, um time que vem sofrendo com lesões, mas também sofre com problemas de opções, de montagem, daquilo que a gente já falou em outros programas, né, que o Bayern de Munique teve problema em pensar na construção desse elenco, mesmo trazendo o Harry Kane, que era um cara para beneficiar o time, posições ainda ficaram carentes, e isso continua. E a questão do Bayern vai trocar, mas quem que está à disposição nesse momento, né? Não parece ter opções tão boas. Um dos nomes que surgiu na imprensa alemã é o Hansi Flick, que saiu em conflito com a diretoria antiga, né? Principalmente com o Salihamidzic, como ele não está mais, poderia ser uma opção, mas existem dúvidas se o Hansi Flick poderia dar um jeito nesse time, especialmente pela passagem dele na seleção alemã, com muitos desses jogadores que não foi uma boa passagem. Aí outros nomes começam a pipocar. Eu vi agora há pouco que o Solskjaer pode surgir como interino, e é meio estranho, né, pensar, especialmente pela final da Champions de 99, que foi o Manchester United Bayern de Munique, Solskjaer assumir. Tem, obviamente, o Xabi Alonso, o nome quente no mercado. Que é um absurdo, né, Stein? Você começar, você tá numa, não, assim, não pra mim, é que assim, você tá numa briga com o Bayer Leverkusen pelo título, aí você fica 8 pontos, o Bayer Leverkusen, você anuncia, acho que a gente vai contratar o técnico do Bayer Leverkusen.
Isso não é um pouco estranho demais? Não, é estranho e assim, não fosse o passado do Xabi Alonso no próprio Bayern de Munique, que eu acho que não pesa nesse momento tanto assim, até pela identificação que ele tem criado com o Leverkusen, não parece algo que se encaixa também, né? Assim, aquele roubar o melhor do outro time, que é um pouco o que aconteceu, sei lá, quando o Bayern iniciou essa era, que foi buscar alguns jogadores-chave do Borussia Dortmund, bicampeão alemão. Então, não é algo que pareça dar um encaixe. Já vi falando de Zidane também como uma possibilidade. Um nome que me vem à cabeça é o Sebastian Hoeneß, né, que tem feito um grande trabalho no Stuttgart, que chegou a treinar o próprio time B do Bayern de Munique, chegou a ser campeão da terceira divisão com o time B do Bayern de Munique, mas aí tem uma questão de nepotismo também, né, de colocar um cara que é filho e sobrinho de grandes nomes da história do Bayern de Munique para ser técnico, e pesa também a questão da falta de experiência com Nagelsmann. Então, enquanto não tem nada claro, o Tuchel vai ficando, mas assim, com um vestiário que está totalmente perdido, com um time que não demonstra confiança, com um técnico que não parece ter a confiança desses próprios jogadores para mudar um pouco esse status, mas que vai se arrastando, né? Vai se arrastando por uma escolha por ele que já pareceu contestável desde sua chegada, não necessariamente pelo currículo prévio dele, mas por aquilo que o time tinha com Nagelsmann, que não era tão ruim assim, que tentou uma mudança abrupta por achar que o Tuchel era uma solução e passa muito longe disso, né? Então, enquanto isso, o Tuchel vai ficando, mas com uma sequência difícil, né? Tem um jogo contra o Leipzig agora que pode complicar ainda mais. Esse jogo contra o Bochum, que era para abaixar a poeira, que era para tranquilizar um pouco as coisas, foi pior ainda, né? Piorou tudo. Tem umas questões pontuais em relação à situação do Bayern, né? O Goretzka citou erros individuais que vem acontecendo com muita frequência. Você tem os problemas de relacionamento do Tuchel, erros de mercado, erros de condução do time. Mas essa situação do Bayern também me fez pensar num ponto um pouquinho mais amplo de como funcionam, né, assim, a psicologia de pessoas em uma sequência tão grande de títulos, né? É uma máquina que o Bayern construiu, que conquistou 11 títulos alemães consecutivos e que já vem dando sinais de desgaste há alguns anos, né? Assim, o Hansi Flick saiu campeão, ganhou a Tríplice Coroa, mas saiu com rusgas com a diretoria. O trabalho do Nagelsmann se deteriorou em certo momento, agora o do Tuchel também tem esse tipo de problema. E eu pensei que há talvez em um primeiro momento, né, uma dificuldade de motivar os caras a ganhar a Bundesliga de novo, porque já ganharam tantas, e em certo momento, como agora, que parece, nesse momento que a Bundesliga parece estar escapando, né, um certo desespero também de ser o time que deixou escapar a hegemonia do Bayern de Munique. Então, assim, não é uma situação comum, não é uma situação que muitos jogadores na história do futebol vão se encontrar, né, com frequência, de estar defendendo uma hegemonia desse tamanho, e eu acho que simplesmente uma hora, assim, a máquina quebra, né? É inevitável que uma hora o Bayern de Munique vai parar de ganhar esse título título da Alemanha. Né? Não tem como continuar para sempre sendo campeão alemão. Era para isso ter acontecido ano passado, né? Vamos deixar isso muito claro. Se o Borussia Dortmund não entrega na rodada final contra o Mainz, o Borussia Dortmund teria encerrado essa hegemonia. Dessa vez tem o Bayern de Leverkusen como o adversário do Bayern de Munique, até historicamente, né, com um histórico de fracassos e tudo mais, mas que é um time que nega essa história, né, que é um time com uma força mental muito forte, que vai buscar resultados, que não se entrega, que joga um futebol fantástico. Então, nesse cenário, tá parecendo demais, né, que o Bayern de Munique vai finalmente perder a hegemonia. E aí, quando você citou o Zidane, eu pensei que encaixa muito bem, que faz muito sentido até, porque ele é um cara que no Real Madrid se notabilizou justamente por essa limpeza de ambiente, né? Por administrar o vestiário, por motivar os caras, por ter controle das pessoas e tudo mais. E acho que mais do que qualquer coisa é isso que o Bayern de Munique precisa, porque se você for pegar os técnicos, né, que fracassaram recentemente no Bayern de Munique, você tem ali caras de gênio tático, né, como o Nagelsmann ou o próprio Tuchel, que tem essa veia um pouco mais estratégica, tentou esse cara de vestiário lá atrás com o Ancelotti, depois do Guardiola,
que também não funcionou, mas acho que o Bayern de Munique nesse momento está em um outro ponto da sua história. E acho até que o Zidane é uma ideia interessante, né, para trazer esse peso de ex-jogador e essa habilidade de administrar vestiários. Talvez seja isso que o Bayern de Munique precisa. Talvez seja um novo técnico jovem como o Xabi Alonso. Mas acho que o grande X para o Bayern de Munique não é tanto, né, o que fazer na próxima temporada, mas é como terminar essa, né? Porque os nomes de interinos não animam, ele não vai tirar o Xabi Alonso do Bayern de Leverkusen no meio do campeonato, e assim, prolongar com o Tuchel vai tornar esses próximos meses uma experiência muito agradável para o torcedor, porque ali parece que já houve uma ruptura talvez inconciliável. Felipe Lobo, enquanto isso, na Itália, o que já era de se esperar, ouçam o podcast Cautiopédia, com o selo da Central 3, time bom, time ótimo do Cautiopédia. Um dos integrantes do elenco se chama Caio, e ele está muito insatisfeito, sabia, Felipe Lobo, porque ele torce para o Napoli. E ele está vendo, né, tudo que aconteceu primeiro com o Rudy, agora com o Mazzarri. Não deve ficar no Napoli. O Francesco Calzona favorito. A gente tem também, indo mais para o norte da Itália, que pega o sul da França, ali no Mediterrâneo, né? O Gattuso, italianíssimo Gattuso, não está bem no Olympique. A tendência é que saia mal do Olympique. Que tal a dança das cadeiras entre os técnicos italianos, outrora conhecidos como os melhores técnicos do mundo? Pois é, acho que até dá para dizer que continua, né? O Ancelotti está aí brilhando muito forte. Então, na seleção, né? Tá... Seleção brasileira. Na seleção brasileira. É o terra da seleção, então. Bom, assim, são duas escolhas, tanto o Gattuso quanto o Mazzarri eram escolhas que nós falamos aqui, até no defunto podcast com outro nome, que eram escolhas ruins. A gente sabia que eram escolhas ruins. Eram nomes que poderiam surpreender, mas o esperado era acontecer exatamente o que está acontecendo. O Gattuso foi mal, não é um técnico que mostrou qualquer credencial para treinar um time do porte, do tamanho do Olympique de Marseille. Eu acho que o Gattuso, eu entendo se ele tivesse voltado ao patamar de treinar um time de Série B italiana, é o tamanho que ele teria, mas não para um Olympique de Marseille desse tamanho. E o Mazzarri, assim, é um desses casos de volta estranha no tempo, né? Que o Mazzarri fez um trabalho bom até no Napoli, lá atrás, e foi o último bom trabalho dele. Ele teve trabalhos... Caiu o Felipe Lobo. Felipe Lobo caiu. Mais um que... O que ele estava pensando, Bruno? Caiu junto com o Mazzarri e com o Gattuso, né? O Mazzarri era um tampão, né? E acho que o que aconteceu é que ele não conseguiu tampar, né, Lobo? Não conseguiu. Só para dar um currículo do Francesco Calzona, a escolha dele, ele é um técnico desconhecido, hoje ele treina na Eslováquia, mas ele tem uma história no Napoli ali, porque ele foi auxiliar técnico tanto do Maurício Sarri quanto do Luciano Spalletti, é um cara que tá por ali, então é um pouco uma escolha caseira nesse sentido. Mas é isso que o Vamos falou, ele chegou o Mazzarri chegou para ocupar aquele espaço ali, nessa esperança que é muito comum no futebol, né? De olhar para o passado e achar que é uma esperança de futuro. E no fim o que acontece é que a gente vê em quase todos os casos é que as coisas não funcionam tão bem. Então não é nada surpreendente. O Napoli tem uma chance bastante grande de não ir à Champions League. Está numa situação ruim, não só pela distância na tabela, mas porque o futebol é muito ruim do Napoli. O Napoli empatou nesse fim de semana, como diriam os antigos, na Bacia das Almas, né? Tava perdendo ali até o finalzinho e arranjou um gol ali no fim, no abafa, na pressão, mas já tinha ficado claro há algum tempo que não ia fazer muita coisa, e o Genoa não é um grande time, não é um adversário assim que, nossa, causa muitos problemas, diferente de, por exemplo, do Bolonha,
Bolonha do Thiago Motta é um time difícil, tá brigando por vaga na Champions, né? Tá 9 agora pontos do próprio Napoli, né? É o primeiro clube fora, né, da classificação. Tá empatado em pontos com a Atalanta, mas perde, né, nos critérios de desempate. E lembrando, nessa temporada, a UEFA vai distribuir 2 vagas para os 2 países melhores que fizerem mais pontos no ranking durante a temporada. Então, é muito possível que a Inglaterra fique com uma vaga, a depender dos resultados, mas é muito possível que os times ingleses somem pontos suficientes para serem o primeiro país, né, no ranking. E o segundo país, assim, mantido mais ou menos o desempenho que tem tido até agora, a Itália tem boas chances de ficar com uma vaga também, porque os times italianos têm feito boas campanhas nos últimos anos, né, não só esse ano especificamente. Então, claro, não precisa... É a Pompeia, viu, gente? É um bairro na zona oeste de São Paulo que não pode chover, nem fazer vento, nem fazer muito sol, mas o Lobo volta. Mas ele, cada vez que ele volta com a cara um pouco mais contrariada, repare. Calma, conclua o raciocínio. Mas é isso aí, tem 2 vagas para serem distribuídas para 2 países, e eu disse isso porque pode ser que o Bolonha, se o Bolonha ficar em quinto, como está agora, pode até ser que ele vá para a Champions, né? Mesmo em quinto lugar. O que pro Bolonha e pro Thiago Motta, né, o técnico, seria histórico. Eu até acho difícil que o Thiago Motta fique mais uma temporada no Bolonha, mas é uma campanha que certamente será muito lembrada. Essa é a rodada de técnicos que vão para cá e vão para lá. Tem também o Roy Hodgson, né, que deixou o Crystal Palace, que por sua vez confirmou o Oliver Glasner, e eu vou te pedir para passar o olho também, porque na Inglaterra a gente tem a sensação de que os técnicos duram mais, só que o Roy Hodgson o tá Roy durando Hodgson demais, é o técnico né? mais duradouro da história da Inglaterra, né? Pois é. Ele treina desde os anos 70, né? Ele foi contratado no final da temporada passada para substituir o Patrick Vieira, e conseguiu até uma bela recuperação na Premier League, colocou o Palace no meio da tabela, de ameaçado ao rebaixamento, que é o que ele faz, né? Ele é especialista em colocar o Palace no meio da tabela, conseguiu fazer isso várias vezes. Ele é responsável, um dos principais responsáveis pelo maior período do Palace na primeira divisão. Então isso é uma coisa bem relevante. E aí o problema é que a diretoria deu um novo contrato de só 1 ano para ele já tem 76 anos, e embora tenha gente mais velha do que isso, querendo, por exemplo, ser presidente dos Estados Unidos, é difícil, né, você conseguir um cargo assim tão estressante, conseguir ser bem sucedido em um cargo tão estressante como técnico de futebol. Ele teve 2 problemas de saúde já nessa temporada, um deles recente, né, que deu um susto. Isso faz parte também da demissão, da decisão de demitir o Roy Hodgson, mas tem também uma questão em que os resultados despencaram e o Palace está sendo ameaçado pelo rebaixamento, né? Tem algumas questões mais específicas também de problemas do Roy Hodgson. Ele está sendo acusado, entre aspas, né? Porque não é também mas de fazer sessões de treino muito pouco intensas nessa temporada, que em um primeiro momento, depois do Vieira, isso foi bom para deixar os jogadores um pouco mais felizes, mas nessa temporada tem causado muitas lesões, né, nos jogadores. E tem uma situação com o Michael Olise, né, que é um dos jogadores jovens mais importantes do Crystal Palace, que foi substituído contra o Sheffield United no intervalo, que estava com dores musculares, e no último jogo do Hodgson, que foi um clássico contra o Brighton, o Palace estava perdendo por 3-0 no intervalo, o Hodgson botou o Olise no começo do segundo tempo, deu 10 minutos, o Olise sentiu uma lesão, teve que ser substituído e deve passar 2 meses fora, né? Então questionando por que ele arriscou um jogador tão importante num jogo que estava claramente já resolvido. E também, assim, o Palace, ele está sempre num dilema, né? Ele está sempre em conflito com si mesmo, porque ele tem uma fórmula para continuar na Premier League que funciona, que são técnicos como o Roy Hodgson e jogadores experientes e um estilo de jogo sólido, mas não muito emocionante, e ao mesmo tempo ele sente a ânsia de tentar um pouco mais. Então, por exemplo, ele contrata jogadores como o Matheus França, que é um jovem que precisa ser desenvolvido, e outros garotos, mas o Hodgson não coloca eles para jogar, porque o Hodgson tem a receita dele para ficar no meio da tabela da Premier League, costuma funcionar. Então, também isso foi um ponto de atrito entre os dois.
O que eu achei interessante da contratação do Oliver Glasner é que desde o Sam Allardyce lá atrás, né, depois veio o Roy Hodgson, o Palace ele fica nessa de tentar treinadores da linha do Allardyce ou do Roy Hodgson, que são velhos treinadores de estilo inglês, e arriscar com jovens de potencial, né? O Frank de Boer não tinha tanto, né? Mas tentou também o Vieira. O Oliver Glasner, ele tá um pouquinho mais no meio do caminho, né? Porque ele é um treinador mais moderno, ele é mais jovem, mas ele, de todas essas tentativas, é de longe o mais experiente, né? Um treinador que ganhou a Liga Europa com o Eintracht Frankfurt. Então eu acho que pode ser um meio termo interessante de alguém mais cascudo, mas que ao mesmo tempo pode dar ao Palace uma situação, um futebol, um horizonte um pouco mais longo, também conseguir resultados, também desenvolvendo jovens, jogando futebol melhor. O que está claro é que estava na hora já do Hodgson, né? Ele chegou a se aposentar, ele voltou a treinar o Watford, aí ele aceitou resgatar o Palace, mas está na hora do velhinho descansar um pouco também, né? Ele pode até talvez pegar algum trabalho de diretor, um trampo um pouco menos intenso do que a Premier League, mas ele tem que se cuidar um pouquinho também. Dois sustos de saúde assim em um ano é bastante. Roy Hodgson ou Felipão? Felipão, né? Felipão. Vamos falar um pouquinho. Só um deles foi campeão do mundo, né? Perfeito. Falei do Felipão, vamos falar um pouquinho de futebol brasileiro, né? Palmeiras e Corinthians fizeram talvez um fim de semana de muitos clássicos com muitos gols, né? Um jogo bem maluco, né? O Corinthians ficou nas cordas a maior parte do tempo, no fim da partida, com 2 a menos, com um jogador de linha no gol, conseguiu o empate. Acho que esse empate se assemelha àquele gol do Ronaldo Fenômeno, quando o Ronaldo, em Presidente Prudente, que o Ronaldo Fenômeno também um Palmeiras e Corinthians, né? O Ronaldo faz o gol e o alambrado cai de tamanha euforia da torcida do Corinthians com o gol do Fenômeno, que é o tipo de jogo que é uma empatória, né? É um empate, mas para a história fica como uma vitória. Teve também Fortaleza 3, Ceará 3, Vitória 3, Bahia 2, Vasco 4, Botafogo 2. Ô, Thiago Nunes, explica melhor essa história aí. E também teve Atletiba, que terminou empatado 1-1. Que tal, Matias, o fim de semana de clássicos pelo Brasil? Pois tivemos bastante emoção aí nos clássicos, né? Muitos gols de norte a sul do Brasil, lembrando todos válidos pelos estaduais, né? Inclusive no Ceará e na Bahia, né? Não são pela Copa do Nordeste. Falar, né, acho que o que eu vi mais atentamente foi Vasco e Botafogo, que foi um jogo também muito doido, assim, mas mostra, né, que o Vasco hoje tem 3 pilares importantes para sua recuperação, que todos estrangeiros, né, o Dimitri Payet, o Ramon Dias e o Vegetti, né, com os dois em campo e com o comando do Ramon Dias, o Vasco tem conseguido, né, ser mais consistente. O Ramon Dias está com um aproveitamento muito bom nos clássicos, né, algo que o Vasco estava perdendo um pouco nos últimos anos. E em relação ao Botafogo tem, né, esse retrospecto favorável. Foi um jogo interessante, assim, né, pensando no momento dos dois clubes, né? O Botafogo tem aí essa decisão na quarta-feira, né? Contra o Aurora, tendo que subir lá em Cochabamba, e o clima não é bom, né? Ainda segue com muitos dos problemas do final da temporada passada, e o Thiago Nunes acabou expondo isso, né? De uma maneira, não sei, errou o cálculo, né? No mínimo. No meu ver, né? Dizendo que os jogadores estão pedindo para ficar de fora, né? Para ter um rodízio, para não jogarem por conta... Incluam-me fora dessa. Por uma carga negativa ainda remanescente de 2023, né? Enfim, o Vasco não tinha nada a ver com isso e venceu o seu rival no Estádio Olímpico Newton Santos, né? Vitória e Bahia tivemos, né, uma virada no finalzinho também, né? O Vitória também, né, precisando dessa moral, voltando aí para a Série A depois de um bom tempo. O Bahia mais endinheirado, enfim, mas no Barradão com torcida única deu um triunfo do Leão.
Mas queria falar sobre o Atletiba, né, que infelizmente não vou me atentar ao que aconteceu em campo, empate em 1 gol, mas em relação à punição generalizada por parte do Ministério Público do Paraná, ainda em relação àquela partida contra o Cruzeiro, na reta final do Campeonato Brasileiro, no Dorival de Brito, no qual teve aquela briga campal, né? A torcida do Cruzeiro invadiu o campo, a do Coritiba reagiu, fez o mesmo, só que daí todos os integrantes de 2 organizadas do Coritiba, né? A Império Alviverde e a Dragões Alviverde, foram punidos, né? E não podem frequentar os estádios em nenhuma parte do Brasil, sendo que tanto as organizadas quanto o clube estão auxiliando a justiça, né, para reconhecer os infratores, mas daí está tendo essa punição generalizada e o Ministério Público está lavando as mãos, diz que vai ser a punição generalizada porque ele não tem competência para reconhecer, né, os criminosos. E daí gera uma situação controversa, né? Porque mulheres e crianças foram punidas também, não tem registro nas imagens que estão em alta qualidade, inclusive, né? O jogo foi televisionado para o Brasil inteiro. E essas pessoas também estão sendo punidas, inclusive falecidos estão sendo punidos, porque aí estão fazendo o levantamento dos CPFs e tem gente que está nesse bololô jurídico e evidentemente não estava presente, mas é uma nota muito triste, muita gente que não estava envolvida na confusão e foi impedida ontem de acessar o que provavelmente vai ser o único, que pode ser o único Atletiba de local no ano. No estado em que um camarada o caudilho, né, de um dos clubes, não dá para chamar nem de presidente nem de dono, mas dá para chamar de caudilho ou de outras coisas. Se fosse em outra região era coronel. Coronel, exatamente, que já foi inclusive banido do futebol, né? Já foi banido, no caso o Ivens Mendes, ele foi banido do futebol. 1-0-0. Mas aí depois faz recurso, vem pra cá, vem pra lá. O futebol brasileiro a gente sabe bem como é, os anos 90 em especial. Aí tá aí, falando de torcida humana. É esse que bate no peito, fala sobre torcida humana, parabéns à polícia e tudo mais. Só uma coisinha, amiga. O Thiago Nunes, depois vendo o estrago que causou a declaração dele, né? Voltou atrás? Na própria coletiva, quando um repórter, acho que foi o Igor Siqueira do UOL, se eu não me engano, ele perguntou, eu não sei se eu entendi direito, você disse que os jogadores pediram, e aí ele respondeu de uma outra forma, deixando a entender que ele que tirou os jogadores, assim. Então, que na verdade esse estão pedindo seria num sentido assim de que essa situação está pedindo isso, não que os jogadores estariam pedindo eles mesmos. Mas claro, o estrago já estava feito. Ele publicou nas redes sociais dele, nesta segunda pela manhã, também uma explicação dizendo que ele toma as decisões de quem vai ficar no time e quem vai ficar fora, e que ele não delega isso ao jogador. Tá difícil pro Lobo. Tá difícil pro Lobo hoje, mas é difícil, né? Tem alguns depoimentos, é difícil de voltar atrás. Fazer o registro também da Supercopa Feminina, que teve a vitória do Corinthians, né? Eu falo há tanto tempo dessa regra da mão. Eu falo há tanto tempo que o futebol tem que... A mesma regra que vale pro zagueiro tem que valer pro atacante. A mesma regra que vale para quem tá defendendo tem que valer para quem ataca. Não é só porque a gente tem uma tela e um vídeo onde a gente consegue ver se a bola resvala no braço de alguém, que a gente tem que criar demandas técnicas de regra. Quer dizer que... ao contrário, eu acho. Ao contrário. Bateu no braço da pessoa, ela fez o gol, aí não vale. Mas se bateu no braço da pessoa do mesmo jeito e o gol não foi dela, aí o gol vale. Isso não existe. Sabe por quê, amigo? Porque antes do vídeo, você tinha uma demanda por regras objetivas e assim, preto no branco, porque era um jogo rápido e o cara tinha que tomar a decisão em 5 segundos, né? Agora que você tem a possibilidade do árbitro ver o lance inteiro por todos os ângulos e dentro de um contexto, as regras não precisam ser mais tão rígidas, porque ele tem a possibilidade de interpretar o que foi a favor, o benéfico, o prejudicial e tudo mais. A gente vai chegar no segundo problema, que é confiar no árbitro para fazer essas interpretações. Mas essas são as pessoas contratadas para fazer essas interpretações, treinadas e que estão lá, né? A gente tem problemas estruturais de arbitragem, mas essa é uma segunda questão, né? Mas eu senti isso com a introdução do VAR, que
as regras podem ser mais interpretativas porque o árbitro tem a ferramenta para interpretar. E aí você, da mesma forma que você sempre contou, né, com o olho do árbitro, o treinamento do árbitro, você conta com o bom senso agora. É isso que eu imagino que seja um caminho a seguir. O podcast Meio Campo tem o apoio da KTO. Em KTO.com você faz o seu cadastro, você entra nos mercados de múltiplos esportes, você tem a malandrinha, você tem as KTOs, que são apostas autorais do time da KTO, um time a quem manda um beijo e um abraço, porque sempre está do nosso lado, já desde Priscas Eras e ao lado também de muitos colegas comunicadores independentes. Isso é muito legal. Então, se você vai fazer uma aposta esportiva, faça na KTO. Sempre com responsabilidade, sempre apostando só aquilo que você pode perder. O Lobo e o Bonsa dão uma dica cada para você ganhar uma moeda no site da KTO. É com vocês. Bom, eu separei 3 aqui. Eu vou deixar No o Bonsa pique. falar primeiro, para ele não Tá. dizer que eu roubei dele. Então vai lá. Eu peguei 2 aqui da semana de Champions League. Tem Internacional e Atlético de Madrid. E eu gostei do preço do under, né? Assim, é um jogo competitivo de mata-mata entre dois times que eu não consigo ver esse jogo tendo muitos gols, né? Não mesmo. E aí, no máximo, 2 gols, tá pagando 1,66. Acho que pode ser uma oportunidade boa ali, numa odd um pouquinho menor, mas que tá relativamente bem segura. E depois, Porto e Arsenal. O Porto teve 2 tropeços recentes no Campeonato Português, que não é comum, né? Empatou com o Rio Ave e perdeu do Arouca. Até se recuperou no fim de semana ganhando a Estrela da Amadora. E o Arsenal recuperou seu melhor futebol, né? Tá vindo de uma sequência muito boa, goleando adversários mais fracos, mas goleando. E mesmo jogando fora de casa, acho que 1,68 é uma cotação interessante pro Arsenal nesse jogo. Lobo! Bom, Inter e Atlético, eu coloquei vitória da Inter 1,77, vitória seca. Porque se a Inter não ganhar esse jogo aí, pode esquecer a classificação também. Porto e Arsenal também, mais de 2 gols e meio a 2, tá muito bom. E Napoli e Barcelona, menos de 2 gols e meio, porque são 2 times que, embora sejam ofensivos, os dois estão jogando mal no ataque. São times que sofrem nos últimos tempos para fazer gol. No fim de semana, o Barcelona precisou de 2 pênaltis para marcar o gol da vitória, sendo que o segundo foi aos 50 e tantos do segundo tempo. Então, menos de 2 gols e meio, tá pagando 2,08. Acho que é uma boa cotação também. Eu olhei esse jogo entre Napoli e Barcelona e eu simplesmente pensei, a bola vai perder, né? Assim, nesse momento é uma derrota para a bola. Se a bola perder, tiver poucos gols, essa 2,08. Isso aí. KTO.com, um beijo e um abraço para o time da KTO. Só aposte para se divertir. Não se permita fazer apostas com reflexos de vício. É para ser divertido, é para ser legal e não é para ser não é para ser sustento de renda de ninguém. É para você se divertir. Pega uma moeda aqui, ganha uma aqui, depois perde uma ali, depois ganha 2, depois perde uma, depois ouve o conselho do Lobo e ganha 5 e por aí vai. KTO.com. Beijo, um abraço para o time da KTO. E o Leandro Stein, prévia de... A gente acabou de ouvir, né, alguns dos confrontos no momento KTO aqui. A gente tem Champions League, prévia de Champions. Quero que você me diga em qual canal a sua TV vai estar pingando, porque a gente tem a Inter e Atlético, por exemplo, que é um grande jogo. A gente tem Napoli e Barcelona. A minha TV vai estar ligada em Napoli e Barcelona. Quero saber da sua. Bom, assim, dos 4 que eu vou prestar mais atenção é o Inter e Atlético de Madrid, porque, enfim, são 2 times competitivos, são 2 times capazes de se classificar e até, assim, é uma diferença, né, dessa semana e da semana passada. Semana passada, os favoritos, em teoria, eram muito claros nos confrontos da Champions. Dessa vez são duelos bem mais... sem tanto favoritismo, né? E o Inter e Atlético de Madrid, ainda que a Inter pinte como favorita por aquilo que vem jogando na Série A, pela maneira como o Scudetto parece encaminhado e até por questão de elenco, né? Um elenco muito completo. Acho que vale destacar isso mais uma vez. O mercado da Inter, ele, se por um lado lideranças saíram, por outro a Inter conseguiu rechear vários setores do time, né? Conseguiu várias soluções até para rodar o elenco. Hoje, olhando assim, o ataque acaba um pouquinho
um pouco mais magro em relação à opção a nomes, por mais que Lautaro e Marcos Thuram estejam tão bem, mas mais porque os novos contratados não estão correspondendo tão bem, né? Os que eram para ser reserva, Alexis Sanches e Arnautovic, mas no geral é uma Inter muito forte no conjunto e que tem correspondido na temporada, contra um Atlético de Madrid que, confesso que eu não sei definir muito bem o Atlético de Madrid nessa temporada, né? Porque tem grandes apresentações, tem momentos muito bons, mas oscila demais, então é difícil definir um pouco esse Atlético de Madrid, mas tem recursos, né? Tem jogadores muito bem na temporada, tem peças também para tentar algo diferente, tem jogadores surgindo bem, então o Atlético de Madrid que inspira cuidados na Inter. É um confronto que imagino que Felipe Lobo vai ficar com o coração tocado, porque vai ter o Simeone contra a Inter, né? E durante muito tempo falou-se do Simeone ser um treinador para o futuro da Inter. Acho que isso se perdeu um pouco com a longevidade dele no Atlético de Madrid, mas pela relação que ele tem com a Inter, muitas vezes se comentou como um possível nome entre os treinadores da Internacional ali dentro de um período. Mas é um jogo bem interessante e outras coisas também para ver, né? O Dortmund e PSV também acho que é outro jogo legal, embora seja no mesmo horário, mas o Dortmund, porque fez uma fase de grupos da Champions acima das expectativas no grupo em que estava, e um PSV que vem numa temporada até o momento fantástica, principalmente no campeonato holandês, né? Então vai ter esse duelo, vai ter até um reencontro pensando no Peter Bosz, que é o atual treinador do PSV, que até teve um iniciozinho bom no Dortmund, mas caiu rápido no comando do time, então tem mais esse elemento, mas são jogos, no geral, muito bons de se ver e com esse clima um pouco de possibilidade de uma surpresa, né, ou de uma indefinição maior, de um equilíbrio maior em relação ao que foi na semana passada. Aliás, o De Laurentiis confirmou no Twitter a saída do Mazzarri e a contratação do Calzona, que vai estrear contra o Barcelona, né? Bom jogo aí para a estreia, que o que eu brinquei lá, né, no momento KTO, porque são dois times que talvez quando saiu o sorteio, né, você olhava e falava, pô, talvez vai ser o jogo das oitavas e tal, vai ser um confronto mais equilibrado, junto com o Inter e Atlético também, mas é o Barcelona contra o campeão italiano, né? Mas as coisas se deterioraram bastante, né? Tanto no Barcelona quanto no Napoli. O caso do Napoli não é nem que se deterioraram, elas não se recuperaram, né? Era até previsível ou compreensível que tivesse uma certa ressaca no começo do ano, depois de uma temporada tão mágica, mas o Napoli não conseguiu dar a volta por cima, né? A gente já falou bastante das questões do Napoli, trocou o treinador também, que saiu por problemas ali extracampo, né? O Lobo cantou essa bola do Mazzarri também aqui. Mas o Mazzarri era, né? O Mazzarri foi um dia divertido quando o Mazzarri foi contratado pelo Napoli. Eu dei bastante risada porque eu não conseguia entender. E o Barcelona tá num fim de feira danado, né? Assim, o Xavi já não sei o que vai sair, o título espanhol não vai rolar, tem a Champions League aí, mas não mostra nenhum futebol que se assemelha ao de um campeão europeu. Então é um confronto que acho que foi bastante desidratado, né, desde o sorteio, que é uma pena, mas talvez ainda pode ser interessante, né? Mas não vai colocar frente a frente dois times em ótima fase, dois times voando como a gente esperava. Perfeito, eu quero mandar um abraço para o Guilherme Kunzlat, fazendo experimento do meu doutorado escutando o meio campo. Veja você aonde chega, né? Eu espero não estar atrapalhando, viu, Experimento Guilherme? do quê? Pois é. Depende do tema, pode ser perigoso, né? Pois é. Aí o Yamin fala alguma coisa, aí o cara bomba. derruba o ácido ali, sei lá, né? O Diego me pergunta se eu prefiro o Bonamigo ou o Estevão Soares. João Paulo Borgonov, eu queria ter te visto, viu, sexta-feira, infelizmente não consegui vê-lo. Um abraço para você. Ele pergunta para mim como eu acho que vai ser o pedido de casamento do Travis Kelce para Taylor Swift. Primeiro, o Travis é o jogador, né? É o jogador. Qual é a característica de velocidade? Não, ele é forte. Ele é forte, né? Forte. Ele é muito forte. É né? forte. Um milkshake Nenhum deles é fraco. Viu? Exatamente. Um franzino. Mas ele, perto dos outros, ele é forte. Assim, eu acho que seria uma oportunidade desperdiçada gigantesca se não for no telão do estádio, né? Eu acho que a Taylor Swift vai lançar uma música
no Spotify, falando Travis, se tu me quiseres, mulher, me apaixonar, porque assim, depois você para, aí ganha dinheiro também, né? Também. Taylor Swift ganhou dinheiro namorando, vai ganhar quando separar. Aliás, quando ela se separa, que vem as composições bala, né? O Corinthians gosta hits, também. Eu não tenho Os nada... grandes hits da Taylor são Coração Partido, né? Ela sempre faz Ah, umas músicas brabas. Entendi. Deixa eu abrir meu Airbnb aqui, eu quero mandar... Porque eu cuido no Airbnb perto do estádio do Palmeiras, né? E eu recebi duas garotas, foram ao show do Airbnb, show da Taylor Swift. Fernanda e Bárbara. Fernanda e Bárbara, o meu quebra-costela, meu abraço, vocês são muito amáveis e hidratadas. 17 garrafas d'água na minha geladeira. Porque quem é fã da Taylor Swift bebe água. E que orgulho. Fico muito feliz. Não sei quantos Grammy tem, né? Não consigo entender como as músicas da Taylor Swift não tocam em mim, porque eu não vou atrás das músicas da... Você não é uma mulher adolescente, né? Mas tem pouco a ver com isso. Tá, mas as músicas da Ludmilla chegam em mim, eu não procuro, entendeu? Por que a das Taylor não chegam? Mas enfim, o fato é que eu gosto. Mesmo sem conhecer direito a música, gosto da Taylor por causa das fãs e fico muito feliz que ela esteja cuidando da hidratação de toda uma geração. Agora, Felipe Lobo, chegou aqui durante a nossa gravação um e-mail da Editora Globo, Prestação de Contas, Leandro Pereira e a mim. Eu escrevi um livro, né, para a Editora Globo alguns anos atrás, um beijo para Luiz Thunderbird. Quer saber quanto eu recebi pelas vendas do último ano? Imagina um Big Mac. R$11,50. Façam livros, senhores, escrevam livros, mas por ideologia. Não pensem que vocês vão comprar um carro. Um carro de Hot Wheels. R$11 também, né? Não precisa comprar um carro, mas... Pois é, mas tudo bem. É que o livro vendeu muito nos primeiros, muito, né? Por padrão brasileiro, até que vendeu ok, mas no primeiro ano, segundo ano. Agora, todo 6 em 6 meses eu recebo essa descrição aqui. Vem R$11. Vou pensar o que eu vou fazer com esses R$11. O que a gente tem para falar agora, Matias Pinto? A gente tem Champions League, quer falar alguma coisa de Champions? Vamos partir para a Alemanha. O Leverkusen continua a sua saga, abriu 8 pontos. Que tal para você? Vamos falar de Bundesliga, né? Essa saga impressionante aí do Bayer Leverkusen, né? Que cada rodada que passa o título se aproxima, muito por conta do próprio desempenho do clube, né? Muito bem treinado pelo Xabi Alonso. E também pelo tropeço dos rivais, né? Alguém já caiu no doping sendo jogador do Bayer Leverkusen por uso de um aspirina. Comprimido? Colocaram aqui no roteiro, né? Os aspirinas. Será? O recorde de invencibilidade dos aspirinas, né? Mas, enfim, o Bayer segue aí, né? Nessa maré de má sorte, né? Perdeu para o Bochum de visitante. Aliás, o nosso colega aqui, o Gerd Wenzel, né, acabou postando agora há pouco que pela primeira vez na história do campeonato alemão, o público da segunda divisão nessa rodada foi maior que o da primeira, né? Isso por conta de 2 fatores, né? Os clubes mais populares da segunda divisão jogaram em casa, né? Caso de Hertha Berlim, Hannover, Schalke, Nuremberg, enquanto que os clubes de maior torcida da primeira divisão jogaram fora, né? Caso de Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Frankfurt, Stuttgart, então daí acabaram jogando em casa, né? Hoffenheim, Leipzig, o próprio Bochum, equipes que não têm tanta adesão assim, né? Mas é um dado curioso, porque foram 284.634 torcedores na primeira divisão, na segunda divisão, contra 261.099 pessoas na primeira. Parênteses. Um grande abraço para Gerd Wenzel. O podcast Bundesliga no ar já há 2 semanas não está no ar, porque o Gerd Wenzel precisou se submeter a uma pequena cirurgia. Tá tudo bem com ele, tá tudo certo, mas é um senhor, repousar é sempre importante. E quem nos ouve, quem ouve a Trivela e tem Twitter, manda um abração pro Gerd Wenzel, escreve lá para ele, porque ele merece todo o carinho e mais um pouco, tá bom? Eu queria aproveitar já o assunto de torcida para abordar também um assunto que é importante e que vem rolando na Alemanha, né, desde dezembro, e que a gente não teve oportunidade nem de comentar no final do podcast, nem nesse
nem no meio-campo ainda, que é a questão dos protestos, né? Os protestos estão rolando quase todo jogo da Bundesliga, na primeira, na segunda divisão, enfim, protestos muitas vezes com bolinhas de tênis atiradas no gramado. Essa semana, nos últimos dias, alguns protestos até mais criativos, né? Teve no jogo do Hansa Rostock do Colônia carrinhos de controle remoto com fumaça passando pelo gramado para paralisar o jogo. Num jogo do Hamburgo também teve um cadeado prendendo a trave, um cadeado de bicicleta cuja senha era 50 mais 1 para fazer uma referência. Acho que é um assunto interessante porque, enfim, algumas informações estão desencontradas quando muita gente comenta e é legal esclarecer, né? Em dezembro, a DFL, que é a liga alemã, né, que organiza as 2 primeiras divisões, ela fez uma votação entre os clubes para aprovar uma venda parcial dos direitos televisivos para uma empresa externa, né? Mais ou menos no modelo como aconteceu na Espanha com a CVC, como aconteceu na Ligue 1, para vender 8% das receitas de mídia, né? Para 8% do valor de mídia para uma nova empresa, que essa empresa iria comprar, iria injetar 1 bilhão de euros nesse momento para a Bundesliga e ia ter durante 20 anos direito a 8% das receitas de mídia, um pouco para ter um investimento, uma injeção de dinheiro agora, para que os clubes aumentassem o investimento no setor multimídia, na própria estruturação, na própria infraestrutura dos clubes, para buscar acordos de TV melhores e diminuir a diferença em relação ao que existe principalmente com a Premier League, né? Os valores de receitas da Premier League são exorbitantes comparado com as outras ligas da Europa continental, mesmo a Alemanha, a Espanha, enfim. E desde então, desde dezembro, esses protestos começaram, feitos pelos torcedores, né? Por um temor da maneira como esse novo dono de uma parcela dos direitos de TV pode interferir nas decisões internas da Bundesliga, né? Como o horário de jogo, enfim, botar em horário que os torcedores alemães não estão muito acostumados, e pesa muito, né, a voz no estádio na Alemanha, pelo público, pelo engajamento, pela cultura de arquibancada que existe. Segundo uma pesquisa feita pela revista Der Spiegel, 72% dos torcedores que frequentam a arquibancada são contra essa venda de direitos, exatamente pelo temor de afetar os horários, enfim, afetar a soberania da Liga Alemã e dos clubes em relação ao que decidir da transmissão do campeonato. No total, considerando também aqueles que costumam só ver por televisão, são 62% dos torcedores que são contra. E entre essas empresas interessadas, né, algumas delas têm fundos questionáveis. Uma que estava na corrida era a chamada Blackstone, um fundo de investimentos que tem participação, alegações de participação do Fundo Soberano da Arábia Saudita dentro da sua estrutura financeira, e era um dos protestos se voltavam contra isso. E esse Blackstone acabou saindo da disputa. Outro que continua com interesse mais enfraquecido também pelos protestos é o CVC, né, que é baseado em Luxemburgo, tem essa relação com a Liga e com a Ligue 1, mas tem acusações de corrupção. E com essa pressão, a tendência nos próximos dias é que a DFL se reúna de novo para discutir essa abertura, essa venda dos direitos, essas receitas de mídia para um grupo externo. E talvez isso mude, né? Já é a terceira vez que a DFL tinha submetido essa votação. Nas 2 primeiras tinha perdido a abertura. Nessa terceira houve uma vitória, mas uma vitória pela margem mínima, que eram 66% dos votos, né? Foram 36 votos ali no limite para conseguir ter essa aprovação. E agora, com os protestos todos, com clubes publicando cartas pedindo para que a votação aconteça de novo, com jogadores incomodados com essas paralisações, e mesmo com denúncias, né, de que, sobretudo no caso do Hannover, o Martin Kind, que é o acionista majoritário, ele deveria ter votado conforme a decisão do clube social
seria contra essa abertura, mas ele, em teoria, votou a favor. Então, existe uma contestação até sobre o voto secreto dessa eleição, a legalidade disso e o próprio respeito aos 50+1, né? Aquela regra que o poder dos clubes soberanamente tem que ser das associações e não dos donos. Existe toda essa possibilidade de revisão dessa votação e dessa abertura a esse investimento em relação à mídia. Então, dias muito importantes no futebol alemão. E, enfim, é bom esclarecer, porque estou vendo algumas discussões, às vezes, que são um pouco erradas, falando que a Alemanha já vendeu, a DFL já vendeu esses direitos e ainda não vendeu, que a DFL, na verdade, ela está aprovando a entrada de investidores estrangeiros para os clubes. Isso não tem nada a ver, porque os clubes podem ter investidores estrangeiros desde que respeitem a regra 50+1, né? Por exemplo, que tem o Hertha Berlim é da 777, o próprio o RB Salzburg é da Red Bull, que é uma empresa austríaca. Leipzig. Munique 60 tinha dono jordaniano, então é bom esclarecer isso e mostrar como os protestos nas arquibancadas e esse envolvimento das torcidas, ele muito provavelmente vai provocar uma mudança sensível nessa decisão tão importante tomada em dezembro, que visava dar uma injeção de dinheiro para os clubes e tentar tornar a Bundesliga mais competitiva, olhando para o cenário continental, mas que os torcedores na Alemanha, eles querem ter essa soberania de voz, querem ter a voz respeitada. Eu fiquei pensando como deve ser difícil achar um grande fundo de investimentos sem participação da Arábia Saudita ou acusações de corrupção, né? Boa sorte, Per. Pois é. Eu ia só lembrar que isso foi o que aconteceu aqui no Brasil, no grupo do Forte Futebol e naquele União também, enfim, que é um Forte Futebol B, né? Os dois venderam 20% dos seus direitos de TV pelos próximos 50 anos para um fundo, e todo o dinheiro que entrar, eles ainda... A gente tá um momento a gente vai falar com mais calma, quando estiver mais perto do brasileiro, a gente fala, porque vai ser o último ano do contrato atual, mas enfim, não teve liga no Brasil ainda, a gente está tendo basicamente dois clubes dos 13 vendendo direitos de TV, mas um deles vendeu os direitos para um fundo, e o fundo vai receber tudo que os clubes ganharem nesses próximos 50 anos, que é muita coisa. Então, isso é uma coisa controversa, e aqui no Brasil, meio que os clubes foram aderindo a isso. Teve bastante discussão, mas você vê que lá fora já deu muito problema na Espanha, como o Stein falou, isso virou motivo de muita discussão, né? Lembrando que Barcelona, Real Madrid e Atlético, não lembro se era o Atlético ou o Atlético Bilbao. Eu lembro que 3 times bateram o pé, né? Que falaram... Era Atlético Bilbao. Atlético Bilbao. E o Osasuna também. Não quiseram vender. Não era nem de virar a SAF, né? Mas de não vender para CVC, né? Que não é a de viagem, é um grupo de investimento. Enfim, e você vê que na Alemanha, talvez seja a única das grandes ligas que o torcedor tem uma voz. Não vou dizer que ela é sempre respeitada, porque a gente sabe que isso é uma disputa de poder, mas onde ela é ouvida. Nos outros, mesmo aqui no Brasil, na Espanha, na Inglaterra, na Itália, na França, os torcedores basicamente só gritam pro vazio, né? Porque os dirigentes não olham muito para isso. Na Inglaterra, ouviram na Superliga, né? É verdade. No caso foi o começo do fim ali naquela semana, quando os torcedores ingleses se rebelaram. Mas aí não foi bem uma voz, né? Foi uma revolta, foi uma insurreição. Uma insurreição, e que teve uma participação importante, que foi os políticos ingleses, britânicos, né? Aproveitaram para ganhar, né, tração ali e acabaram criando legislação específica para isso, o que foi muito bom para o futebol inglês, mas começou tinha uma vontade política que não ouvia em outros lugares, né? E começou pelos donos do Chelsea e do Manchester City, que não estão no futebol para ganhar dinheiro, estão para ganhar popularidade, né? Então, quando o povo se revolta, não faz muito sentido eles continuarem em frente. Tal qual o PSG, né? Que também não entrou nessa. Tal qual o PSG, que também não entrou nessa. Está mais pela popularidade e política do que pela grana. Exato. Senhoras e senhores, este foi o podcast Meio Campo do dia 19 de fevereiro de 2024. A gente volta toda segunda
e toda sexta-feira com um episódio novo, primeiro gravado, depois cai no seu tocador preferido de podcast. E quer saber de uma coisa? Toca também no seu tocador menos preferido, né? Naquele tocador que você não gosta, cai também. Tá lá também o podcast Meio Campo. Conte para os amigos que a gente está aqui. A gente faz isso com muito carinho e fica muito feliz de ter a sua companhia por essa hora e pouco. Apoie a Central 3 em apoia.se/Central 3. Assista a Felipe Lobo no canal Próxima Fase dentro do YouTube. Ouça o DJ Matias por aí. E... Aliás, esse sábado, no Sol e Sombra 1, Rua Santa Madalena 250, vai ter a 8ª edição da Collab FC, que é uma feira de futebol independente, com as editoras Delivra dos Livros Errantes, Dolores Editora, Editora Grande Área, Ludopédio, as marcas Camisa 14, Casual Football e Ghibli, e também as artes dos Gols Ilustrados e do Let's Go Tattoo. Entrada franca, eu começo a discotecar lá pelas 2 da tarde, mas o evento começa às 10 e vai até às 18 horas, próximo ali dos metrôs Brigadeiro e São Joaquim. Matinê, então, né? Matinê. E um abraço para Leandro Stein. Quarta-feira, lá para as 11 da noite, chegará uma mensagem no seu WhatsApp, Leandro Stein. Hoje é semana de Taubaté contra São José. E que Deus nos proteja. Um beijo. Um beijo. Curiosamente, eu estava em Taubaté no sábado e, enfim, já fiz a promessa lá para os meus amigos que dessa vez não tem como segurar a águia, né? Até sexta-feira. Valeu, gente. É sempre um prazer. Tchau, tchau.